Ei pessoal, tudo bom? Esses dias nós perguntamos nos nossos stories no Instagram se vocês gostariam de saber um pouquinho mais sobre os gêneros literários e vocês disseram que sim. Então eu estudei um pouquinho, relembrei as minhas aulas de literatura e trouxe aqui para vocês um pouquinho de informação. É claro, gente, que eu não vou saber falar todos, não vou falar sobre todos e vocês vão poder me ajudar aqui nos comentários, tá bom? Então, para começar, o que são os gêneros literários? Nada mais é, pessoal, do que uma forma de expressão que foi classificada inicialmente em 3 denominações, né? Épico, lírico e dramático ou dramático narrativo, tá bom? O épico, ele fala um pouquinho sobre as poesias narrativas, eles narram batalhas, vitórias, enfim. Lírico, ele fala um pouco sobre as emoções, sobre os sentimentos, normalmente está em primeira pessoa e são os poemas. O dramático narrativo são as novelas, a encenação, os monólogos, enfim. E os principais gêneros dramáticos narrativos são as novelas, os romances, os contos, as crônicas, as fábulas, enfim, são vários. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque dentro de cada um desses tem mais subdivisões, tá? São mais subgêneros. Pessoal, são muitos subgêneros, eu tenho certeza que vocês vão saber falar muitos aí que eu não me recordei, mas a gente vai falar daqueles que eu me lembro, tá bom? Vamos lá. Então nós temos o infantil, que normalmente é de 0 a 7 anos, o infanto-juvenil de 7 a 14 anos, o jovem adulto de 14 a 21 anos, aí depois tem os que não tem classificação de idade, o jovem adulto maduro e o adulto, tá bom, gente? São muitas classificações de idade aí, né? Mas é para auxiliar, né, na compra dos livros. Essas classificações, elas são muito utilizadas aí no mercado editorial, tá bom, gente? Aí vem aquelas as mais complexas que tem nomes que a gente muitas vezes não associa. Por exemplo, a Chick Lit, que são os livros destinados às mulheres modernas, né? É uma ficção destinada às mulheres modernas, tá bom? Aí tem uma nova classificação agora, a Sick Lit, que é, por exemplo, aquele livro famoso, A Culpa é das Estrelas, que tem um protagonista doente, enfim, aqueles livros bem legais pra gente refletir e tal. Aí tem o thriller, que eu não sei se é exatamente assim que fala, aí tem o thriller policial, o thriller psicológico, que são livros que eles tendem a trazer reflexões psicológicas, aquelas coisas, sabe? Aqueles altos e baixos emocionais, sabe? Esses livros são bem assim. Aí nós temos os que os nomes já diz, né? O terror, suspense, fantasia, o romance romântico, porque o romance, né? Todos esses livros aqui praticamente eles são romances, só que tem o romance romântico, que é aqueles que a gente normalmente, que aqui na Pedra Azul, por exemplo, que a gente trabalha, são os romances românticos. Tem também distopia, que são normalmente aqueles livros que tem uma ficção de uma sociedade diferente do ideal, sabe, da utopia, por isso que chama de distopia. Enfim, temos também os históricos e os de época, que muitas vezes se misturam aí e as pessoas não sabem um pouco diferenciar. O que é basicamente, o que são basicamente os livros históricos, né? Os livros históricos são basicamente aqueles livros que são escritos ou por autores contemporâneos ou por autores clássicos, tá? Pode ser. E eles abordam algum acontecimento histórico importante no livro. O foco é o acontecimento histórico. Já os livros de época são livros que também podem ser escritos por autores contemporâneos como por autores clássicos, tá? Autores tipo, sei lá, Jane Austen, Charlotte Brontë, Elizabeth Gaskell, enfim. E eles abordam, ao invés dos acontecimentos históricos, durante aquele período histórico, ele aborda, por exemplo, as vestimentas, os costumes, as influências, enfim. Eles não dão tanta ênfase
ao acontecimento histórico, entendeu? Então, por isso que a gente diferencia aí de livros históricos para livros de época. Por que a gente costuma falar livros clássicos? Bom, gente, os livros clássicos, eles nada mais são do que livros escritos por autores que viveram dos anos do século XIX para trás, entendeu? Na verdade, eles costumam falar assim de 1950 para trás, tá? Algumas pessoas falam que autores do século XX também são considerados aí autores clássicos e tudo mais, então é isso. Então pode acontecer de autores clássicos, tá? Serem históricos ou serem de época. Tá bom? Então é isso, pessoal. Também tem vários outros nichos, como autoajuda, enfim. A gente tentou falar aqui um pouquinho de cada, explicar um pouquinho de cada. Eu queria muito saber se você costuma ler romances românticos ou se você é bem eclético, lê de tudo aí. Me fala qual é o seu subgênero favorito aqui nos comentários. A gente quer muito conhecer vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, gente, não deixa de compartilhar, tá bom? De curtir, de deixar seu comentário aqui, é muito importante pra gente. Tchau, tchau!